Senhor, para ser segundo o teu coração, o coração do teu filho amado, ó Deus. É assim que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O filme O Patriota, dirigido por Roland Emmerich e estrelado como ator principal Mel Gibson, retrata a história dos Estados Unidos pela independência, em uma luta travada contra o exército da coroa britânica. O ano é o de 1776 e a tensão é grande entre as 13 colônias britânicas no Novo Mundo, na América, e a coroa britânica propriamente dita. Aumenta a pressão da coroa, mas os habitantes das 13 colônias já haviam experimentado pressão suficiente. Independência é a única solução e a guerra é o único caminho para tal. Mel Gibson ele faz o papel no filme de Benjamin Martin, um veterano de guerra que se tornou fazendeiro e agora batalhava para criar e educar os seus filhos, sendo ele viúvo. Entretanto, esse fazendeiro é chamado de modo um tanto quanto trágico para a guerra, quando a guerra chega nas portas ou no quintal da sua casa. Ele então vê o seu filho sendo morto por um general britânico e é obrigado a tomar uma decisão: se ficaria inerte aos ataques britânicos contra não apenas a sua família, mas a sua nação, ou se pegaria as armas no fundo do baú, como as havia guardado, para então entrar neste embate. E ele toma a decisão de lutar, ele toma a decisão de entrar para essa guerra, não apenas para defender a sua família, mas para defender a sua nação, para defender o seu povo. Tragédias em sua família o impulsionam a lutar. O sacrifício de fato é grande, mas é o sacrifício por sua família, por sua liberdade, e ele se entrega então a uma causa maior, ele se entrega à sua pátria. Esther vai viver um momento semelhante aqui no capítulo 4. Ela vai ter que ter um momento de decisão, e ela se vê no conforto do palácio real, agora como a rainha mais poderosa de toda a terra, e ela sequer fazia ideia do que se passava com o seu povo lá no mundo da Pérsia. Amã já havia colocado o seu plano maligno em execução, e agora com o aval do rei, com a autorização do rei, com o sinete, o anel selando esse decreto, havia se espalhado a sentença de morte dos judeus pelas 127 províncias do grande reino da Pérsia. E a cada província que chegava a este decreto, o povo judeu se lamentava. Havia luto, havia choro, havia pranto, e a ordem era para que aniquilassem, destruíssem e exterminassem de uma vez por todas todos os judeus, homens, mulheres e crianças. Nada escaparia, nenhum judeu escaparia desse decreto, dessa sentença de morte que fora decretada pelo rei. E então ela se espalha, e onde esse traslado se espalha havia grande lamento, grande tristeza. E é neste contexto que Mordecai se encontra. Lembrando que Mordecai era primo de Esther, também chamada pelo seu nome hebraico de Hadassah, e ele havia criado a sua prima como a sua filha, E ele então, neste momento, ele se vê sem nenhuma saída, e a saída que ele consegue enxergar é ir até o palácio e apelar à nova rainha, para que essa rainha, por sua vez, apelasse para o rei. E a questão é: será que Esther vai correr o risco e decidir por defender o seu povo, ou sucumbirá ao medo da fúria real? Essa é a escolha que veremos ao decorrer do texto. O que nós aprendemos, meus irmãos, diante deste texto é que há momentos em que é necessário decidir, em que é necessário assumir os riscos e agir em prol de uma causa maior. É isso que nós vamos ver ao longo deste capítulo. A primeira lição que nós extraímos desse texto, e podemos entender assim, é que há choro e lamento na casa da Pérsia. Há choro
e lamento no mundo em que nós vivemos, fazendo uma comparação da Pérsia e o mundo no qual nós vivemos hoje. Há choro e lamento na casa da Pérsia. O versículo 3, os versículos de 1 a 3, mostra o que se passou e como Mordecai recebeu a notícia desse decreto real. Ele recebe a decreto. O capítulo 3 encerra com o rei e Amã sentados bebendo, e a cidade de Suzã, a cidadela de Suzã, na qual estava o palácio real, perplexa com esse decreto. Eles estão bebendo, como se comemorando a sentença de morte decretada no dia tirado por sortes por Amã para todos os judeus. Enquanto isso, como é que Mordecai vai receber essa notícia? Lembrando que Mordecai foi um dos pivôs que fez esse decreto tornar-se real e possível, porque ele se recusou curvar-se diante de Amã. O rei Xerxes colocou Amã como o maioral do seu reino e decretou que todos se ajoelhassem ou prestassem a devida reverência a Amã. Entretanto, por uma questão antiga entre os dois, entre Amã, o Agagita, filho de Agag, da nação dos Amalequitas, e o próprio Mordecai, um benjamita da tribo de Benjamim, filho do Senhor, povo de Israel, ele então se recusou a curvar-se diante dele, porque eram inimigos de longa data. Os seus antepassados eram inimigos de longa data. E então ele não se contentou em apenas atentar contra a vida de Mordecai, mas Amã, ele percebeu que seria mais realizado se matasse todo o povo de Israel. Ele então segue com o seu plano maligno. O rei põe a sua assinatura na sua vontade e o decreto se espalha. Agora nós vemos Mordecai recebendo este decreto ou conhecimento dele. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Foi assim que Mordecai recebeu essa sentença de morte da parte do rei, pelo aval de Amã, pois ele sabia que isso era coisa de Amã, e ele recebe isso com muito pesar. Como demonstração de tristeza, ele rasga as suas vestes, ele agora coloca um pano de saco e de cinza, e nós vemos na palavra de Deus que quando o povo fazia isso, era se humilhando, pedindo a graça e a misericórdia de Deus, embora o nome de Deus não apareça aqui. Ele vai apresentar a sua tristeza e a sua lamentação, vai se cobrir com cinza e vai andar clamando e lamentando pela cidade com grande e intenso clamor. Só que ele ainda observa as leis reais. Ele não ousa passar pelas portas do palácio vestido dessa maneira. Ele se coloca então à frente do palácio para que então alguém pudesse relatar a sua atual condição à grande rainha Esther. E não apenas Mordecai reagiu desta maneira, mas todos os judeus, quando ouviam a notícia da sentença de morte como um decreto real, eles também, tomados de grande tristeza, tinham com isso grande luto, e com jejum e choro e lamentação se deitavam em pano de saco e de cinza, lamentando. É como se eles sofressem um luto antecipadamente. Esse decreto era uma sentença de morte, e eles vão sofrer o luto com antecedência, apresentando assim a sua tristeza. Meus irmãos, nós vemos aqui nesses primeiros versos, e trazendo uma comparação para os dias de hoje, que o mundo é hostil ao crente. O mundo é hostil ao crente que decide viver como um servo de Deus.
Não um crente que, como Esther, escondeu a sua identidade. Não um crente que, como Esther, escondeu a que povo ela pertencia e viveu como uma mulher normal, comendo das iguarias do rei, usufruindo e se deleitando dos prazeres da casa real, tendo a alta posição de rainha do rei e para isso escondendo que era uma serva de Deus, que pertencia ao povo de Deus. Mas quando você se posicionar como um servo do Senhor, quando você se posicionar que é de fato um discípulo de Cristo, e não apenas verbalmente, mas você decidir viver como um servo de Cristo, espere a hostilidade da parte do mundo. Porque os nossos valores, os valores cristãos que nós defendemos, que nós julgamos ser corretos, são contrários a este mundo. O mundo não pode suportar os valores que nós defendemos, porque o mundo é hostil a tudo aquilo que é designado por Deus como direito e autoridade. Mas não se preocupem com a hostilidade do mundo, porque nós sabemos que em Cristo nós temos consolo, pois foi Cristo quem disse certa vez, registrado no Evangelho de João: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, diz Jesus, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, se vocês estiverem sendo hostilizados pelo mundo, pelas pessoas do mundo, por causa dos seus valores, por causa do seu comportamento, regozijem-se, porque vocês estão no caminho certo. E esse mesmo Cristo que disse que o mundo nos odiaria, pelo simples fato de sermos seus discípulos, também nos anima, dizendo: no mundo passais por aflições, mas, o que diz a palavra? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Portanto, mesmo diante da hostilidade do mundo, a você como um discípulo de Cristo, mantenha firme as suas convicções, mantenha firme a sua fé em Cristo e persevere em seguir aquele que é o único e verdadeiro caminho para a salvação, Cristo Jesus. Entretanto, a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que, ainda vivendo na casa da Pérsia e mesmo escondendo a sua identidade, haverá um momento que você precisará mostrar empatia, condoer-se com aquele que sofre. E nós vamos ver Esther fazendo isso ou agindo dessa maneira. Acompanhem a leitura dos versos 4 em diante. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-nos saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhes dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Esther ouviu notícias de que o seu primo, que a criara como o seu pai, estava na frente do palácio, vestido de modo estranho, se lamentando, clamando e às vezes chorando, e como se estivesse de luto por causa da morte de alguém. E ela então se condoeu dentro do seu coração. Ela se doeu mesmo não sabendo a causa pela qual Mordecai estava daquela maneira, mas ela sentiu o seu coração comovido. Agora parece que nesse primeiro momento Esther não procura saber o porquê o seu primo está assim, o seu parente que a criou está dessa maneira, que provavelmente ela considerava como pai. Ela não procurou saber qual era a causa da sua vestimenta, da sua tristeza e do seu lamento. Talvez ela estava apenas com medo de que este parente próximo, considerado como seu pai, pudesse fazer algum escândalo dentro do palácio real e por isso sofrer alguma retaliação da parte do rei. Então ela manda imediatamente que os seus servos, as suas servas, os seus eunucos mandassem roupas para que Mordecai vestisse.
Porém ele se recusou. Ele estava justamente vestido dessa maneira para chamar a atenção da rainha para uma causa importante que ela sequer tinha noção que estava acontecendo dentro do império a qual ela era chamada rainha. E então ele, se recusando, Esther chamou um eunuco que era próximo a ela, qual o rei havia lhe dado para servir. Ele se chamava Ataque. Ele disse: olha, vai e procura saber o que está acontecendo, qual é o motivo que o meu primo, o meu pai está vestido dessa maneira, está se comportando dessa maneira. Então Ataque sai à praça da cidade para encontrar com Mordecai à porta do rei. E aí Mordecai vai declarar tudo, ou motivo que justificava o modo como ele estava se comportando. A partir do versículo 7, acompanhe a leitura. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Meus irmãos, passaram-se cerca de 100 anos desde que o rei Nabucodonosor havia invadido Jerusalém e levado alguns dentre o povo de Deus cativo para a Babilônia. Mordecai, no seu primeiro impulso para tentar resolver ou buscar alguma ajuda, ele não recorre a Deus. Você não vê o nome ou a menção do nome de Deus ou de Mordecai buscando a ajuda do Senhor em oração. Ele vai tentar dar o seu jeito, que para ele é o jeito humano de buscar ajuda. Ele vai então até a porta do palácio para pedir ajuda a Esther, que por sua vez clamasse por misericórdia ao rei. Ataque então vai saber o que estava acontecendo e Mordecai dá uma cópia, dá um traslado, uma cópia do decreto e mostra: olha o que está acontecendo, esse é o motivo pelo qual eu estou vestido de pano de saco, com o corpo coberto de cinzas, lamentando, chorando com grande clamor. Esse é o motivo, porque o decreto da sentença de morte contra nós, o povo de Israel, já foi selado e autorizada pelo rei. É o nosso fim, é o fim do povo, e é por isso que eu estou dessa maneira. Ele faz então Esther saber e tomar conhecimento de tudo o que havia se passado nos últimos dias na cidadela de Susã, de Império Persa. E o que eu peço, Mordecai, é que ela interceda pelo povo. Esse é o desejo do coração de Mordecai. Ele diz: a fim de que, ou o propósito para o qual eu estou mostrando isso a você, Esther, é para que você vá ter com o rei, e faça isso imediatamente. Vai ter com o rei, para que o rei tenha misericórdia, e na sua presença suplique pelo seu povo. Esse era o desejo do coração de Mordecai. Era isso que ele esperava de Esther, que Esther intercedesse por ele, e não apenas por ele, mas por todo o povo diante do rei, e clamasse misericórdia para todo o povo. Meus irmãos, no primeiro momento Esther vai permanecer neutra. Parece que ela está inerte a tudo isso. Ela está confortável ali no palácio real. Ela está muito tranquila ali naquele palácio, usufruindo de todos os benefícios de uma rainha. E nesse primeiro momento ela vai se manter neutra. Ela não quer sair da zona de conforto. Ela não quer sair daquela situação estável da qual ela está. E qual é o grande erro que Mordecai cometeu aqui? O grande erro é confiar em uma pessoa humana para ser o seu intercessor. Nós temos o grande supremo intercessor, o grande sumo sacerdote que intercede por nós em todos os momentos, e esse grande sumo sacerdote no qual nós podemos confiar é Jesus Cristo. Ele não titubeia quando você ora em seu nome, ele não esconde o rosto quando você clama em seu nome, ele não sai pela tangente quando você pede socorro em o nome de Jesus, mas ele está pronto a atender a sua causa, todo momento que pronto e sinceramente você ajoelhado clamar pelo nome de Jesus.
sabemos que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós em nossas fraquezas. Ele viveu entre nós, ele experimentou as fraquezas de um mundo caído, ainda que sem pecado, para se tornar o sumo sacerdote e levar as nossas causas diante de Deus. Ele é o supremo sacerdote que está atento ao nosso clamor em todo momento, que não vai pensar uma ou duas vezes antes de agir, mas está pronto para atender e nos socorrer sempre que clamamos em seu nome. Esther se comoveu pelo estado de tristeza do seu tio e quis o consolar, mas ela hesitou em dar um passo adiante logo quando lhe foi pedido socorro em prol do seu povo. Meus irmãos, nós aprendemos que precisamos ter empatia. É necessário ter empatia. Só que empatia não é apenas ter pena do nosso próximo, ter dó do nosso próximo. Empatia é agir, é colocar-se em lugar do outro, é sofrer a dor do outro. E o que marca essa característica de ter empatia na vida do crente é o amor. Se você experimentou outrora o amor de Deus, você não pode ficar inerte ao sofrimento do seu irmão que está ao seu lado. Há crentes que sequer oram por si, quanto mais pela igreja, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por dificuldades, por situações de enfermidade, por luto, por pranto, por choro e dor. E nós precisamos estar atentos que nós somos um corpo, e que este corpo deve estar unido e se preocupar uns com os outros e condoer-se uns com os outros. Esther no primeiro momento se doeu diante da condição do seu tio, mas ela precisava dar um passo adiante. Ela precisava tomar uma decisão que colocaria em risco a sua vida. É o que nós vamos ver agora nesse terceiro ponto, que diz que há momentos em que é necessário decidir e assumir os riscos por causa de um bem maior. Acompanhe a leitura dos versos 9 em diante. Agora Esther vai colocar uma situação na qual ela mostra que fazer isso, fazer aquilo que o seu tio, o que o seu primo havia pedido, vai colocar a sua vida em risco. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Ataque funcionava como um pombo-correio. Ele ouvia a lamentação de Mordecai, contava para Esther, e Esther lhe respondia e ele levava para Mordecai. As primeiras palavras de Esther mostram uma neutralidade. Ela, nesse primeiro momento, não está preocupada com o povo, não está preocupada com o decreto real, com a sentença de morte que Amã havia feito o rei Xerxes assinar. Ela estava preocupada apenas consigo mesma, apenas com a sua vida. A sua vida, se fizesse aquilo que Mordecai havia pedido, estava em risco. Há um perigo aqui iminente a qual Esther estava correndo, se fizesse aquilo que Mordecai havia instruído a fazer. E o risco é que ninguém podia entrar no pátio interior onde estava o rei, onde o rei vivia e permanecia, sem ser convidado, sem ser chamado, sem um convite formal. Ninguém ia à presença do rei sem que este o convocasse. E o perigo é que qualquer pessoa que desobedecesse esse critério, a única sentença que é colocada no texto é a sentença de morte, a não ser que o rei, no ato de misericórdia, estendesse o cetro de ouro, oferecendo assim misericórdia para que este ou esta pessoa, homem ou mulher, não fosse morta. E o grande problema é que nos últimos 30 dias Esther não havia sido chamada à presença do rei. Nós vamos lembrar que Esther era a rainha oficial, entretanto o rei tinha um harém à sua disposição. Muitas mulheres o serviam,
E Esther já há 30 dias, apesar da sua beleza, da sua formosura, apesar de ter encontrado grande aceitação da parte de todos no palácio, ela não havia sido chamada à presença do rei nos últimos 30 dias. E está nesta condição. Então, Ataque, eunuco, vai relatar a Mordecai as palavras de Esther. E as palavras, olha, há um perigo iminente, eu não posso fazer isso. Ela hesita em acudir e atender o chamado de Mordecai, porque ela pensa apenas em sua própria vida. Mordecai entende que Esther então foi levantada como rainha justamente para esse propósito, é o que nós vamos ver a partir do versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Mordecai ouve as palavras de hesitação, as primeiras palavras de hesitação da parte de Esther, e ele vai confrontá-la com uma palavra desanimadora. De fato, Esther escondeu a sua identidade, e isso instruída por Mordecai. Não revele a que povo você pertence. Ele mesmo instruiu Esther para que quando ela fosse feita rainha, ela escondesse a sua verdadeira identidade. Entretanto, agora o pedido é outro. Ele vai mostrar que Esther também está em perigo. Ele diz: olha, não pense que por você ser rainha, por você viver no palácio diferente de nós, meros mortais, você vai escapar desse decreto, porque o decreto é para todos os judeus, e você também é um deles, ou também é um de nós, segundo as palavras de Mordecai. E você, tal como outros que moram fora do palácio, por ser judia, também não vai escapar do decreto de morte, a qual foi decretado pelo rei. Entretanto, parece que Mordecai, ele tem uma percepção da providência aqui, ainda que ele não declare isso abertamente, ou referindo isso a Deus, ele diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ele tem uma noção da providência de Deus. Ele sabe que se Deus não levantasse Esther para agir em prol do seu povo, Deus haveria de levantar outro alguém, para que então se colocasse diante do povo e defendesse o povo de Israel. Entretanto, ele não menciona o nome de Deus aqui. Ele sabe que Deus poderia fazer isso, entretanto ele não atribui a Deus esse socorro ou livramento. Ele diz: de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas ele entende também que o curso da história não está aleatório. A história ela corre para um determinado fim, um propósito, e ele entende, ou ele percebe que talvez seja por esse motivo, para agir em favor do povo de Israel, que Esther foi colocada ali, no local onde ele está, ou na posição como ela está, para interceder pelo povo. Meus irmãos, na divina providência, nada acontece por acaso. Você não trabalha onde trabalha por acaso. Deus pode usar a sua vida ali no local onde você está. Deus pode usar a sua vida e os meios que Ele promoveu para colocar você ali para um propósito específico, que dê honra e glória a Deus, porque nós somos meios pelos quais Deus executa os seus propósitos, os seus desígnios. E de fato, Ele acertou aqui. Esther foi colocada na posição de rainha dentre as várias dezenas de donzelas que também concorreram a esse concurso de beleza, e ela foi a escolhida com um propósito específico, justamente para interceder em favor do povo de Israel. Quem sabe se para essa conjuntura, ou conjuntura como esta, é que fostes elevada rainha. Você não está onde está por acaso.
Deus te coloca onde você está com um propósito. Então permita ser um instrumento nas mãos de Deus e haja com sabedoria. Se coloque nas mãos do Senhor para que Ele use a sua vida como instrumentos para abençoar outros, como foi no caso da rainha Esther. Esther, depois de ouvir essa questão da parte de Mordecai, essa pressão que ele coloca, olha, você também não vai escapar. Se você se recusar, Deus pode levantar outro, mas talvez seja por isso que você foi colocada no reino da Pérsia como rainha. Depois dessas palavras, ela vai tomar uma decisão. E a decisão dela é correr o risco de morte por causa de um bem maior. O versículo 15 em diante vai mostrar a decisão que Esther tomou. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ela decide tomar a causa do seu povo. Ela vai correr o risco de entrar na presença do rei, ainda que isso custasse, ou poderia custar a sua vida. Ela toma a decisão de entrar na presença do rei, mas antes ela vai pedir que o povo interceda. Geralmente, quando nós olhamos na palavra de Deus, jejum, oração, sempre andam juntos. Aqui não é mencionado a oração. Ela disse: olha, vai e peça para que jejuem, todos jejuem, e nós, eu e minhas servas também jejuaremos, e depois irei ter com o rei. Nós não vemos aqui a oração acompanhada do jejum, nós pressupomos isso. Pressupomos que durante esses 3 dias, Esther e todo o povo clamou ao Senhor misericórdia, clamou ao Senhor graça, orou como Neemias faz no capítulo 1 que nós lemos, pedindo que Deus o ajudasse para entrar na presença do rei e clamar misericórdia. E nós sabemos que Deus nos ouve. Em momentos de angústias, é necessário sim jejuarmos. Em momentos de aflição, é necessário sim buscarmos a presença de Deus, do Rei dos Reis. E ela então tomou uma decisão: olha, jejuem, e depois eu irei ter com o rei. Ainda que isso seja contra a lei, ainda que isso não seja aceitável no palácio real, eu vou arriscar. E se perecer, pereci. Ela assume correr o risco. E nós lembramos de um caso semelhante que acontece também no reino da Pérsia, um pouquinho depois, um pouquinho antes da história, agora antes no reino de Nabucodonosor, reino babilônico, um pouquinho antes da história de Esther. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, as crianças cantaram, a música que conta essa história na escola dominical. Eles se recusaram a curvar diante da estátua do rei, do ídolo que o rei havia criado, e eles optaram correr o risco. Olha, se o Senhor quiser nos jogar na fornalha de fogo ardente, pode jogar, nós vamos morrer, mas uma coisa é certa, nós não vamos nos curvar, diante dessa estátua. Nós escolhemos morrer do que pecar com o pecado da idolatria contra Deus. Nós nos curvamos apenas diante de um rei, de um Deus que é o supremo Deus. Eles, portanto, também decidiram assumir o risco, e ela assume o risco aqui em favor de um bem comum, em favor de um bem maior. Meus irmãos, ninguém é crente sozinho. Você não pode ser crente sozinho. Você é crente e como crente você é inserido a um corpo. E este corpo é o corpo de Cristo. De modo que as suas ações, os seus pensamentos devem não apenas contemplar aquilo que é bom para você, mas aquilo que é bom para a igreja, aquilo que é bom para o corpo de Cristo.
Nós somos colocados, cada um de nós, como um membro pertencente a este corpo, com um propósito de trabalharmos para o crescimento e para a edificação deste corpo. Portanto, meus irmãos, ser igreja é pertencer a um povo eleito, um povo escolhido de Deus. E este povo precisa andar junto, pensar concordemente, caminhar junto, porque nós temos apenas um propósito, que é o louvor da glória de Deus. E quando deixamos de pensar menos em nós mesmos e pensarmos no coletivo, todos nós somos abençoados. Nos tornamos bênção para os nossos irmãos, nos tornamos canais de bênção para outros que estão em sofrimento, e outros irmãos também nos abençoam, porque pertencemos a este corpo. E nós precisamos entender isto. Esther, no primeiro momento, não entendeu. Ela pensou apenas em si mesma e no risco que ela ia correr de estar na presença do rei. Mas depois ela decidiu correr o risco: olha, se eu perecer, eu vou perecer, mas eu vou entrar na presença do rei e interceder pelo povo. Vocês fazem parte de um corpo. Cada um de vocês é um membro importante neste corpo. E todos nós pertencemos a este corpo e precisamos uns dos outros. Portanto, que os nossos pensamentos, ações, ideais não sejam egoístas apenas para nós mesmos, mas que possamos pensar coletivamente em prol do crescimento e da edificação do corpo de Cristo. Às vezes, tal como Esther, você vai precisar tomar uma escolha, fazer uma escolha, tomar uma decisão. Você vai precisar passar por situações difíceis e decisões deverão ser tomadas, escolhas precisarão ser feitas, escolhas que mudarão toda a sua vida, a partir do momento que você assume o risco de fazê-la. Uma dessas escolhas, meus irmãos, dentro do contexto eclesiástico, que é uma escolha muito importante, eu creio que a mais importante de nossas vidas, é escolher professar a fé em Cristo. Quando você escolhe professar a fé em Cristo, você precisa entender que essa escolha vai mudar a sua vida para sempre, de uma vez por todas. Porque quando você faz essa escolha, você vai assumir que Cristo é Senhor sobre a sua vida, que a sua vida não pertence a você mesmo, que você precisa deixar o seu eu, negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Cristo. Assumir o compromisso de viver como servo e como serva do Senhor. Isso significa deixar as velhas práticas de outrora, as práticas que antes nos traziam alegria, contentamento e prazer, para decidir viver para a glória de Cristo. E é uma decisão importante que você precisa tomar. E quando você decidir tomar essa decisão, o mundo vai olhar para você com certo receio e vai taxar você como uma pessoa retrógrada, atrasada, cujos valores e princípios já são ultrapassados, simplesmente porque você decidiu viver por uma causa maior, a glória de Cristo. Ser crente não é buscar o seu próprio contentamento, mas sim aquilo que agrada a Deus. E ao agradar a Deus, você encontra a verdadeira felicidade. Significa pensar antes de qualquer coisa, se tal escolha ou tal atitude que você vai tomar ou fazer será motivada pelo seu egoísmo, pelo seu ego ou pela glória de Cristo. Deixar de tomar algumas atitudes egoístas, pensar coletivamente em prol do crescimento e edificação do corpo de Cristo, é uma boa decisão. Professar a Cristo como Senhor da sua vida implica em pensar sobre essas questões. Há momentos em que precisaremos nos posicionar, decidir qual caminho vamos seguir, que decisão vamos tomar. E se você ainda não se decidiu por Cristo, não espere para amanhã. Tal como o Alex disse na escola dominical, o dia é hoje. Talvez você pode sair daqui, escorregar, bater a cabeça e se findar a sua vida, se você ainda não se decidiu por Cristo. Creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Escolha viver para Cristo e tome Cristo como Senhor da sua vida. Tal como os judeus aqui no reino da Pérsia, há uma sentença de morte decretada contra nós. Mas se você confiar em Cristo,
Cristo vai pegar essa sentença e encravar na cruz, anular o escrito de dívida que nos era contrário, porque Ele fez isso quando morreu na cruz. E você basta crer para ter a verdadeira liberdade. Basta crer que Cristo morreu na cruz por você, que o sangue vertido na cruz foi para a purificação dos seus pecados, e então você receberá a vida eterna. Lembre-se que até mesmo Cristo passou por momentos difíceis, até mesmo Cristo passou por momentos em que Ele se viu diante de encruzilhadas em seu caminho. Quando Ele se viu diante da morte iminente, Ele clamou ao seu Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele submeteu-se à vontade do Pai e Ele decidiu beber o cálice da ira de Deus ao assumir a morte e morte de cruz. Ele fez isso para nos dar e para nos garantir a salvação e a salvação eterna. Lembre-se das palavras do autor aos Hebreus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Cristo, diferente de Ester, ele sabia qual que era o seu fim. Ester sabia que ela poderia morrer, ou que o rei poderia estender o cetro de ouro e ter misericórdia da vida dela, mas Cristo caminhou para a morte de cruz, sabendo que ele deveria passar por ela, e ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter vida. Portanto, o que nos cabe é, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corra para Cristo, corra para o autor e consumador da sua fé, busque em Cristo refúgio, pois é só em Cristo que temos a libertação do decreto de morte, a qual nós estamos outrora por conta dos nossos pecados. Somente Ele pode anular esse decreto e te dar vida nova e vida em abundância. Corra com perseverança a carreira que está proposta. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, porque é em Cristo em que encontramos verdadeira salvação. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Ao som do instrumento, nos colocaremos de pé para louvarmos ao nosso